Israel, o príncipe que lutou com Deus. Esta é a lição número 11 da classe de adolescentes. A mensagem. Então o Senhor Deus disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes. Eu estarei com você. Gênesis capítulo 31, versículo 3. Vamos descobrir. Depois de tantos anos fora de casa, talvez a ira de Esaú tivesse acabado. Ou ainda, poderia estar guardada esperando o momento certo para a vingança. Jacó não sabia o que o aguardava, mas reuniu suas forças, famílias e bens e partiu em uma jornada confiando apenas em Deus. Aqui é um dilema sobre a vida de Jacó e Esaú. Será que realmente Jacó deveria partir e arriscar tudo? E se Esaú tivesse guardado mágoa e quisesse se vingar dele? Bom, independente das circunstâncias, Jacó confiou no Senhor. É interessante falar sobre vingança, porque a vingança, ela parece estar embutida no ser humano, né? As pessoas querem se vingar a todo custo, né? Apesar que aqui o ponto aqui, na verdade, é a obediência de Jacó a Deus, né? Deus falou para ele voltar e ele voltou, ele obedeceu independente das circunstâncias. Ainda que Esaú quisesse se vingar dele, independente das circunstâncias, ele obedeceu ao Senhor. Este aqui é o ponto do vamos descobrir. Entretanto, eu quero falar um pouco sobre a questão da vingança, justamente porque nós sempre falamos sobre a obediência a Deus, mas falamos muito pouco, né, sobre a questão da vingança. Infelizmente, há pessoas, até mesmo dentro da igreja, que quer se vingar um do outro. Às vezes a pessoa cometeu um erro, né? Todos nós falhamos, todos nós somos pecadores. Uma hora ou outra, ainda que nós não queremos falhar, nós falharemos. Então, há algumas pessoas, porque alguém falhou com ela, ela quer se vingar dessa outra pessoa. Isso é um ledo engano. E, na verdade, por que é um ledo engano? É algo tenebroso, porque a vingança ela nunca termina. Porque um vai querer vingar o outro e o outro vai querer vingar o um. Então vai ficar essa questão, né, de querer se vingar a todo custo. Então essa pessoa que quer se vingar de outrem, essa pessoa não vive. Por quê? Porque a vida dela é querer se vingar, é armar artimanhas para se vingar daquela outra pessoa. Nós devemos usar aquela tática que é o seguinte: independente das coisas que acontecem, nós devemos usar a tática de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso também se fará. O que é isso na prática? Não se sabe por que a pessoa errou com você, se foi por querer ou não. Independente disso, o que você tem que fazer? Deixa que a vida cuida, deixa que o Senhor, né? Na verdade o Senhor vai cuidar disso, né? Entretanto, eu falo da questão da vida porque é a lei da semeadura. Uma vez que essa pessoa quis se vingar ou fez algo com você, é só você não fazer nada, porque ela se perderá sozinha. Porque se você entrar no joguinho dela de vingança, a vingança não é da parte de Deus, mas é Deus quem se vinga. A Bíblia diz que a vingança vem do Senhor. E por que parece contraditório? Por quê? Porque Deus não quer que uma pessoa se vingue uma da outra. Não é isso que Deus quer. Mas se Deus precisar de usar de vingança, o próprio Deus vai se vingar. O próprio Deus se vingará. Então não perca seu tempo procurando formas e artimanhas de se vingar de alguém que errou com você ou fez alguma maldade com você. Deixa que Deus cuida dela. Vai viver a sua vida. Vai viver a sua vida como? Obedecendo ao Senhor. Independente das circunstâncias, independente do que Deus mandou você fazer, apenas faça e seja feliz. Deixa a pessoa para lá. Hora de aprender. A família de Jacó. Jacó, suas esposas e concubinas. Jacó casou-se com Leia e Raquel. Deve ser Lia, né? Isso não foi uma ordem de Deus. Também não foi algo que Jacó aprendeu em casa. Seu pai Isaac casou-se apenas com uma mulher, Rebeca. O padrão bíblico para o casamento é de um homem e uma mulher, numa união que só deve ser desfeita pela morte. O casamento é algo bem sério. O que é o casamento? O casamento é um encaixe. É quando algo encaixa perfeitamente na outra, isso é um casamento. Por exemplo, eu gosto muito de usar o termo da bicicleta, que a corrente sempre que se casa com a coroa, né? Ou com o peão, dependendo das circunstâncias, ou com ambos, é a diferença que faz andar. Mas tu viu como é que é perfeito o casamento? Como é que ela se encaixa perfeitamente?
Mas se a corrente ficar frouxa, por exemplo, ela vai se soltar. Se o peão ou a coroa ficar desgastado, também a corrente também sairá e você não consegue andar de bicicleta, não é assim? Então, o casamento é parecido. O casamento ele é uma junção, ele é uma união. E esta união faz com que justamente a diferença entre o homem e a mulher faz com que a bicicleta ande, né? Faça com que a vida ande. Então é a diferença que faz com que as pessoas convivam. Então veja que esta é a dinâmica do casamento. E o casamento é exatamente isso. É um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Isso é o padrão bíblico. Por que isso é importante dizer? Porque mesmo hoje algumas pessoas insistem em ter 2 ou 3 esposas. Inclusive, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, alguns obreiros, né, pastores, líderes, membro de forma geral, é casado, mas tem uma outra mulher na rua. Isso não é bíblico, isso é adultério, isso é pecado. E infelizmente algumas até outras culturas, né, até outros países, né, isso ainda é normal. Um homem pode casar com várias mulheres. Interessante que uma mulher só não pode casar com vários homens, né? Sempre é o homem que pode casar com várias mulheres, né? Mas mesmo se fosse ao contrário também, é antibíblico também. Não é certo. Mas só para mostrar o quanto que a sociedade ainda é machista, né? Entretanto, veja que esse padrão bíblico é sempre assim. Um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. E uma outra questão também que nós devemos falar sempre, é sempre que o casamento padrão bíblico é heterossexual, né? Ou seja, um homem com uma mulher com um homem. O que passa disso é procedência maligna. Os filhos de Jacó. Raquel era estéril, até que Deus a curou, e ela foi mãe de José e Benjamim. Interessante que Deus, por alguma razão, e muitas vezes nós não sabemos, algumas mulheres nascem com essa questão, né, de ser estéril. O que é uma mulher estéril? É uma mulher que não pode dar filhos, não pode gerar filhos, né? É impossível de gerar filhos. Mas o que Deus faz? Deus cura. Talvez seja para isso, né, que ela nasça estéril, né, para a glória do nome do Senhor, para que ela venha testificar de que eu era estéril, agora eu não sou mais. Né? Eu era estéril, mas agora eu tenho alegria. Lembra de Ana? Ana era estéril também, mãe de Samuel, né? Ela era estéril. Mas ela orou ao Senhor e Deus deu a Ana um filho. Né? Grande foi a sua alegria. Então veja que a dinâmica aqui é de cura. Sim, Deus até nos dias de hoje, Deus ainda cura. Né? Êxodo 15, 26, a parte C, né, diz que eu sou o Senhor que te sara. E isso também serve até para os dias de hoje e até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, isso estará valendo. Deus ainda cura, Jesus cura, né? Nós temos um Deus que cura. Dificuldades na família de Jacó. Jacó lidou com muitos conflitos familiares ao longo do tempo. Por exemplo, quando a família foi morar em Siquém, um homem daquela cidade ficou apaixonado por Diná, filha de Lia. O jovem abusou da moça. Indignados, Simeão e Levi, irmãos de Diná, mataram todos os homens daquele lugar. Isso colocou em risco toda a família, que ficou sujeita a uma vingança. Olha aqui a questão da vingança mais uma vez. Aqui a dinâmica sobre Diná, que esse jovem abusou dessa moça. Indignados, Simeão e Levi, irmãos de Diná, mataram todos os homens. Talvez, se eles matassem somente o causador do problema, né, quem desonrou Diná, talvez nada aconteceria. Seria até em parte para a época até honroso, né? Não sei se ainda seria nos dias de hoje, né? Mas de modo geral, nós vemos que aqui houve uma questão de represália. Por quê? Porque se eles mataram todos os homens, e agora como é que fica? Agora a família ficou sujeita a uma vingança das outras pessoas que ficaram. Então é aquela dinâmica do início, né? Um mata o outro mata um quer vingar do outro, o outro quer vingar do um. Então fica um efeito bola de neve que não acaba nunca. Então a vingança, ela nunca é da parte de Deus, né? Ela não deu, ou melhor, vou deixar aqui melhor. A vingança, Deus nunca deseja que os seus se vinguem.
A vingança, quando ela vier, é Deus quem vai se vingar. A Bíblia diz que a vingança vem do Senhor. Então, se for para se vingar, permita, deixa que Deus cuida deste negócio. Então, veja que há aqui mais uma dinâmica aqui falando sobre dinâmica, sobre a questão da vingança. Quantas pessoas hoje estão se perdendo, estão deixando de viver porque quer uma vingança a todo custo, né? E quer se vingar cada vez mais. E quanto mais tempo passa, maior o desejo de vingança, maior o desejo de fazer algo maior ainda, uma vingança ainda maior a cada dia que se passa. Isso faz com que a pessoa que queira uma vingança, mais uma vez, vai deixar de viver a sua vida. Voltando para a terra de origem, Jacó inicia sua viagem de volta. O irmão de Esaú já não era um homem sozinho. Tinha 2 esposas, 2 concubinas, muitos filhos, servos e muitos bens. Depois que Deus mandou que ele voltasse para casa, Jacó arrumou tudo e partiu sem avisar o sogro. 3 dias depois, Labão ficou sabendo da ausência deles e saiu em busca dos que se foram. Uma noite antes de alcançá-los, Labão foi advertido por Deus de que nada deveria fazer contra Jacó. Mais uma vez aqui a tendência de querer se vingar, né? Se Deus não tivesse aqui alertado a Labão, certamente Labão também iria querer se vingar de Jacó, porque Jacó partiu, né, para a sua terra de origem, mas sem avisar o sogro. Há algumas situações, é claro que você ainda não entenderá, porque você é uma pessoa nova, talvez não, né? Porque há pessoas novas hoje que têm mais maturidade do que muitas pessoas mais velhas, né? Mas há coisas que nós devemos fazer na nossa vida e que nós não devemos falar a ninguém. É só entre nós e Deus. Talvez, estou falando que você é uma pessoa que está na sua adolescência, mas é possível até que você já tenha feito isso, né? Não, isso aqui é entre eu e Deus, eu não vou falar com ninguém e realmente Deus te deu vitória. E quando você tem um propósito com Deus desta natureza, o Senhor vai te honrar. Por quê? Porque é uma questão entre você e Ele só, e você não vai ficar falando aí aos 4 ventos. Então, há situações específicas que são somente entre nós e Deus, entre você e Deus. Lembra o que a Bíblia diz? Entra no seu quarto em secreto e ora ao Senhor. Então a ideia é sempre ore que tranque a porta, ou seja, a porta não pode ficar aberta. Por quê? Porque em um lugar aberto, né, uma porta aberta, uma brecha, alguma coisa pode entrar e tirar a sua comunhão com o Senhor, pode te atrapalhar, ou pode até mesmo te fazer algum mal. Então o que você faz? Tu entra no quarto e tranque a porta. O que é isso? É sinal de que, de fato, você fechou a porta para as coisas que estão lá fora. Agora só você e Deus aqui dentro. Então esta é a dinâmica. Situações, segredos entre somente você e o Senhor. Um acordo de paz firmado. Jacó e toda sua gente foram em direção à terra de seus pais. Eles podiam continuar a viagem em paz. A jornada que começou turbulenta se tornou tranquila. Algumas coisas, momentos da nossa vida, terá algumas turbulências, né? Algumas situações diversas. É estranho a gente falar de turbulência aqui na Terra, porque geralmente turbulência é uma linguagem da aviação, né? E algumas pessoas têm muito medo, inclusive, de turbulência, mas não se preocupe, se você estiver num avião, a turbulência não derruba o avião. O avião, ele é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo e a turbulência não derruba um avião. Sim, o elevador, no caso, é o meio de transporte mais seguro do mundo, antes que você pergunte. É curioso, mas é verdade. Pois bem, algumas situações podem começar muito tenebrosas, algumas situações da sua vida podem ter começado muito mal, mas à medida que vai passando você vai se acertando. Por exemplo, vou dar um exemplo que geralmente acontece, né? Às vezes a gente começa na escola, e talvez até comece mal, o primeiro trimestre, né? Bimestre, eu nem lembro mais como é que fala esse negócio. E a gente acaba tirando uma nota ali, uma notinha não muito boa, mas à medida que as coisas vão se acertando, a gente vai melhorando as nossas notas, né? Isso aqui é uma dinâmica, claro, existem regras e exceções, mas de modo geral é assim que funciona. Então é possível que talvez uma coisa na sua vida tenha começado mal, mas a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que quer dizer isso na prática? Ainda que uma coisa tenha tido para dar errado, como a lei de Murphy, né? Certamente dará certo. Por quê? Porque Deus vai mudar o quadro. Deus vai fazer com que aquela coisa que era para ser ruim para você acabe se tornando uma bênção. Existe um caso muito curioso
sobre o apóstolo Paulo. Paulo estava numa ilha, ele foi picado por uma cobra, né, por uma serpente. Então, certamente ele morreria, mas ele não morreu. Ou seja, uma coisa que era para ser ruim para ele, acabou sendo uma coisa boa. As pessoas, quem deve ter pensado, né? Quem é este homem que foi picado por uma cobra dessa venenosa, dessa forma, todo mundo morre e ele não morreu? Porque vira um testemunho. Então, às vezes, não estou dizendo aí para você brincar com a cobra, por favor, não vai fazer tal coisa, que aí você estará tentando a Deus, né? É diferente. Uma coisa é você estar no lugar e a cobra vir te morder, né? E te dar uma picada, né? Pô, aí é uma coisa sua, você não fez de propósito, você estava mexendo em algum lugar e ela surgiu não sei de onde e te deu uma picada. Isso aí, o que é uma questão, né, isso aí seria um acidente. É normal, é natural. Agora, uma outra coisa é você ir lá no Rio de Janeiro, lá na Ilha das Cobras, e que só tem cobra naquela ilha, por isso o nome já diz tudo, né? E você querer brincar com cobra, né? Aí você está tentando a Deus. Ou então você está no terreno da sua casa, tem uma cobra e você vai lá em cima da cobra para mexer com a cobra. Né? A cobra vai te dar uma picada e de repente você pode até morrer por causa disso aí, porque você está tentando a Deus. Então são situações diferentes. Então há situações que às vezes pode começar mal, mas pode terminar bem para a glória do nome de Jesus. Jacó luta com Deus e encontra-se Esaú. Jacó enviou mensageiros a Esaú. A fim de diminuir a possível ira que ainda poderia estar no coração de Esaú, Jacó enviou mensageiros anunciando sua chegada. Jacó procurou seu irmão com humildade, se apresentando como servo de Esaú. A resposta dos enviados foi que Esaú estava indo ao seu encontro com 400 homens. O medo e a preocupação tomaram conta de Jacó. Nesta aflição, Jacó foi buscar a Deus em oração, lembrando-se de suas promessas. Como é que você se chega ao seu irmão? É que independente se você está numa questão de briga ou não, como é o seu irmão, que eu digo seu irmão carnal, né? O seu irmão de sangue, né? Como nós falamos. Como é que é? Claro, se você for um filho único, aí não, né? Aí só tem você. Mas se você tem um irmão ou uma irmã, qual é o relacionamento entre vocês dois? Ou entre vocês três, ou vocês quatro, ou vocês cinco? Como é que funciona? Será que você, talvez por ser mais velho, vai querer impor algumas situações? Ou você, por ser mais novo, tem medo do mais velho? Como é que é? Como é que é isso? Por que isso é importante nós falarmos? Porque veja que muitas vezes as pessoas hoje na igreja, os irmãos, de modo geral, irmãos que eu digo irmãos de sangue, acabam querer mais do que os demais. Lembra da parábola do filho pródigo? O moço que ficou, né, um foi embora, levou os seus bens, né, e outro ficou. Já notou como esse que ficou era um homem que não sabia o bem que era estar na presença de seu pai? Ele reclamava que não tinha as coisas e na verdade o pai lhe deu uma lição. Meu filho, você está aqui comigo, tudo que eu tenho é teu. O que o pai estava falando para ele? Você não faz as festas porque você não quer. Você não mata um bezerro cevado porque você não quer, porque é tudo teu. Então, muitas vezes, aqui na dinâmica aqui de irmãos, né, o irmão que foi embora e o irmão que ficou, veja que o irmão que ficou não ficou alegre porque pelo irmão que voltou, deveria ficar, né, mas não ficou. Ficou talvez com inveja, ficou talvez com raiva, talvez com desejo de vingança, vai saber, né? Então, como é que é o convívio entre irmãos? Irmãos devem ter amor de irmãos, eles devem ser irmãos de fato, né? Há um caso muito curioso que eu acho muito interessante, de que certa vez uma mulher, a mãe foi levar os filhos ao pediatra, e quando chegou ao pediatra, o pediatra, para quebrar o gelo, chegou para um dos meninos e disse o seguinte, colocou o menino no colo e disse: quem é o mais bonito, você ou teu irmão? O menino estufou o peito e disse: o meu irmão. O pediatra achou estranho, mas continuou: e quem é o mais inteligente, é você ou o seu irmão? O menino mais uma vez estufou o peito e disse: é o meu irmão. O pediatra já começou a perder a paciência. Quem é o mais esperto, você ou seu irmão? O menino mais uma vez estufou o peito e disse: é o meu irmão. Aí o pediatra perdeu a paciência e foi direto: não tem nada que você seja mais, tudo é o seu irmão, não tem algo que você seja mais do que o seu irmão.
Aí ele disse, sim, eu tenho. Aí o pediatra foi e perguntou, então o que é que você é mais do que o seu irmão? Ele com a voz suave disse, eu sou mais irmão. Então isso é a dinâmica que nós devemos procurar ser. Não querer ser mais bonito do que o nosso irmão, mais inteligente do que o nosso irmão, mais esperto do que o nosso irmão. Nós devemos procurar ser mais irmão. O homem que lutou com Deus. Veio um homem e lutou com ele durante todo o restante da noite. Na disputa, aquele homem deu um golpe na perna de Jacó e ordenou que o soltasse. Mas o filho de Isaque exclamou, não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Há aqui uma questão muito interessante sobre a questão de lutar com o Senhor. Quando aqui tem uma questão de perseverança da parte de Jacó, eu não te largo enquanto tu não me abençoar. Tu vai me abençoar, senão eu não te largo. Tipo, você pode me machucar, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas eu não te largo. O que é essa dinâmica para nós? Independente das circunstâncias, nós não devemos largar o Senhor até que o Senhor nos abençoe. Não, Senhor, estou na igreja, estou contigo e eu quero a minha bênção. É claro que nós não devemos impor para Deus, mas quando você está na questão da perseverança, como diz lá em Lucas capítulo 18, né, que fala sobre o juiz Eunuco, fala sobre a questão de que me faça justiça, né? A mulher ficou ali persistindo, né? E o juiz, ainda que não temesse a Deus, deu a causa àquela mulher. Ora, se um juiz que é eunuco não teme a Deus, deu a causa à mulher, fez justiça, imagina Deus, que é um Deus de justiça, certamente fará justiça para você. Então, não desista, seja perseverante naquilo que você deseja diante de Deus. Deus muda o nome de Jacó. Israel encontrou-se com Esaú, seu irmão. Nesse reencontro não houve luta ou brigas, mas abraço, perdão e choro. A última palavra que Esaú tinha dito sobre Jacó é que o mataria. Mas depois de tantos anos, o Senhor promoveu a paz entre os irmãos. Olha que coisa bonita, né? Olha que coisa bem bonita. É a questão do tempo que se passou e acabou ali aquele desejo de vingança, ou a briga, ou a porfia. Houve apenas o que? Perdão e abraços. Quantas vezes, né? Quantas pessoas, né? E o choro aqui é de alegria, né? Quantas vezes as pessoas estão precisando hoje de um abraço, né? Só alguém que chegue e abrace. Só abraçar, você pode estar salvando uma vida. Às vezes a pessoa saiu, está num momento que vai talvez até tirar a sua própria vida e você chega e abraça essa pessoa se sente literalmente abraçada e deixa de tirar a sua vida porque se sentiu literalmente abraçada. Então, nós devemos ter no nosso ambiente um ambiente de perdão, um ambiente de comunhão, um ambiente de abraços, né? De choros de alegria. Né? É isso que é a nossa dinâmica de irmãos. Né? Conclusão. Por ordem divina, Jacó voltou para a terra de seus pais, apesar de ser uma viagem difícil. Deus guardou aquele homem e toda a sua família. O Senhor transformou Jacó, ele passou a se chamar Israel. Há um caso aqui muito curioso sobre a questão de Jacó ter chamado o nome de Israel, ter mudado. Realmente, alguns textos bíblicos vai falar que Deus, o anjo do Senhor, né, mudou o nome de Jacó para Israel, mas isso é uma forma simbólica. Há passagens bíblicas, inclusive no Novo Testamento, chamando de Jacó e de Israel no mesmo versículo. Ou seja, o nome de Jacó foi mudado de uma forma simbólica. Eu vou te dar um exemplo prático. Por exemplo, quando um presidente de um país vai para a ONU, por exemplo, nas organizações das Nações Unidas, numa assembleia, ele está tipificando o país dele, independente do seu nome. Então, ele pode ter um nome no seu nome de batismo, mas ali naquela assembleia ele está com outro nome. Por exemplo, Oswaldo Aranha, ele era advogado político, entre outras coisas, ele presidiu a Assembleia Geral da ONU em 1948, né, ou 48, e o que acontece? Ali ele era como se fosse o Brasil. Né, o nome dele é Oswaldo de Souza, Oswaldo Aranha, vou simplificar aqui, Oswaldo Euclides de Souza Aranha é o nome, né, mas ele é mais conhecido como Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha é o nome dele. Mas ali ele podia ser chamado de Brasil. Por quê? Porque ele ali representava o Brasil. Inclusive, há um caso muito curioso que aconteceu há cerca de uns 30 anos onde eu moro. Existia de fato um homem que o nome dele era de fato Brasil.
mas infelizmente já partiu para a eternidade. Então veja que aqui o nome de Jacó foi mudado para Israel de uma forma simbólica e não literal. Vamos praticar. Letra A, Judá, Simeão, Issacar, Zebulon, Ruben, Diná e Levi. Letra B, Naphtali, Dan. Letra C, Gade, Asser e Sol. Letra D, Benjamim, José. E é só isso. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você, assim como Israel, seja um príncipe que lute com o Senhor, mas lutar aqui no sentido de perseverar. Né? Persevere no desejo, né? A Bíblia diz no Salmos 37:4, né? Deleita-te também no Senhor e te considerar o desejo do seu coração. Deleitar é ter prazer. Então tenha prazer no Senhor e que o teu prazer, o teu desejo esteja dentro do coração de Deus e Ele certamente considerar o desejo do seu coração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!